Fala galera, em tela com vocês, e nesse vídeo veremos o resumo da HQ Contos Não Contados do Homem-Aranha. Encontros Estranhos é uma edição de 1998 escrita por Kurt Busiek e Roger Stern, com desenhos de Niall Vokes. Nessa história, você verá o Spider se juntar ao Mestre das Artes Místicas na busca de um artefato muito poderoso que acabou na posse de um grande vilão. O Spider e o Mago Supremo tiveram que encarar monstros numa luta, além de enfrentarem também um grande mago. Vale lembrar que o Doutor Estranho e o Homem-Aranha se encontram pela primeira vez nessa edição. Mas antes de conferir essa história, para você não esquecer, já deixa aquele like porque vai ajudar muito o nosso canal. Assim, nosso trabalho alcançará mais amantes das histórias do Homem-Aranha, beleza? Agora, sem mais demora, vamos para o vídeo. Tudo começa quando dois criminosos roubam um artefato antigo de valor inestimável. Aquele artefato era semelhante a uma velha lanterna, conhecida como a Lanterna de Lantar. O roubo daquela antiguidade instantaneamente acionou o olho de Agamotto, justamente o que levou o Doutor Estranho a obter o conhecimento do sumiço daquele artefato. No entanto, o Mestre das Artes Místicas não conseguia mais identificar a localização da antiguidade. Ela que estava na posse dos bandidos, aparentemente controlados e envolto em um mistério. A dificuldade para encontrar a lanterna era grande, e sem nenhum sinal de onde poderia estar, o Doutor Estranho apelou para a forma astral. Então se dirigiu a um longínquo templo que hospedava um ancião para obter qualquer tipo de informação que pudesse levá-lo até a lanterna roubada. Aquele ancião também não tinha a localização daquele poderoso artefato, porém, ele conseguiu identificar um resquício do poder do artefato emanando em um herói. Ele era conhecido como o Herói da Vizinhança, cujos seus poderes vieram de uma aranha geneticamente modificada, e que por não ter entendido o sentido dos poderes inicialmente, o levou à perda de alguém que ele muito amava. Porém, essa grande perda lhe proporcionou uma tremenda experiência na luta contra uma gama de supervilões. Com uma vida dupla, Peter passava por vários percalços. Literalmente, ele não estava dando conta e na escola acabava chegando sempre atrasado com uma responsabilidade adquirida. Além disso, na escola ele sempre foi motivo de gozações por alguns, mas por outro lado tinha a atenção de outras. Liz Allen mostrava a intenção por Peter Parker, mas naquele momento ele estava saindo com Betty Brant, o que fazia a si próprio questionar sobre sua vida ser tão complicada. Peter sempre teve um bom coração e não queria perder o tempo pensando naquilo. Ele se preocupava muito em agradar sua tia, então para presenteá-la, procurou trabalhar um pouco mais nas férias de primavera. Então, o Clarim Diário era a solução para isso, apesar de ter o Jonah Jameson como um calo no seu sapato, independente da identidade que ele se apresentava. Além disso, Peter Parker ainda tinha que aturar os ciúmes de Betty por saber que a Liz estudava com ele na mesma sala. Para um adolescente, essa vida estava bem puxada. Era uma baita responsabilidade. Então, diante disso, o Homem-Aranha buscava um pouco de ação, e para pegar dois coelhos numa cajadada só, ele resolveu vasculhar a cidade de Nova York. Como de praxe, ele se deparou com uma tentativa de sequestro. Ao entrar em ação contra a dupla de criminosos, inesperadamente o Homem-Aranha foi surpreendido por um deles que estava com a Lanterna de Lantar. Porém, o Tenhoso conseguiu se esquivar dos ataques aplicados pelos criminosos. Mesmo recebendo uma rajada do poder, o Homem-Aranha acabou salvando a vítima, mas aquela dupla desapareceu após um grande flash de luz. Diante daquele evento confuso, o Homem-Aranha ficou feliz porque no dia seguinte, Jonah Jameson compraria todas suas fotos registradas naquela ação. E realmente ele conseguiu a grana pelas fotos, porém elas seriam publicadas para incriminar o Homem-Aranha, já que Jonah Jameson interpretou que o Tenhoso estaria ligado ao sequestro da mulher. O que não era verdade, porém, a Betty, arrependida acreditando ser injusta no seu tratamento para com o Peter, decidiu convidá-lo para almoçar. Mas Peter recusou dizendo que já tinha planos, livrar a cara do Homem-Aranha. Ele precisava retornar ao centro da cidade para encontrar aqueles sequestradores. Betty ficou muito desapontada pelo fora, insinuando que ele iria aproveitar as férias de primavera com outras pessoas. Infelizmente, Peter não pode dizer o motivo da recusa para proteger sua identidade secreta e todos próximos a ele. No entanto, naquela mesma noite,
o Homem-Aranha, buscando encontrar os sequestradores, após ser alertado pelo Sentido Aranha, acabou se deparando com o Mago Supremo que buscava informações sobre a Lanterna. A energia residual que ainda permanecia no Aranha permitiu esse encontro entre os dois, e assim juntos eles foram em busca da Lanterna de Lantar. Mas após uma longa busca, obviamente sem muito sucesso, pois não foi tão fácil como planejado, ambos decidiram ir descansar. No dia seguinte, Peter Parker, em sua busca dos sequestradores, inesperadamente foi abordado por seus colegas de escola, justamente no exato momento em que Betty e Jonah Jameson circulavam naquele mesmo local. Uma mera coincidência que Peter tentava explicar para sua namorada depois de recusar o convite dela no dia anterior. Enquanto ele se explicava sobre as fotos que o Clarim Diário publicou e sobre aquele triângulo amoroso, uma força o atraiu e desesperadamente Peter correu em direção aos becos ali próximo, após ter um alerta do seu Sentido Aranha, que o levou para um novo confronto com aqueles vilões. Eles estavam executando um novo sequestro e, como Peter foi seguido pelo grupo, acabou ficando incapaz de vestir seu traje. No entanto, no meio de toda aquela confusão, a mesma luz foi acionada pelo Lantar. Peter e o grupo, com um feixe de luz da lanterna, foram enviados para outra dimensão pelos sequestradores que manipulavam aquele artefato. Aquele lugar diferente permitiu que Peter conseguisse escapar para se tornar o Homem-Aranha. Mas, naquele lugar diferente que causava uma grande sensação que desorientava, já apresentava outro grupo de pessoas que também foram sequestradas a mando de ninguém menos que o Barão Mordo, que surgiu revelando o motivo de todos estarem ali. E o significado de tudo aquilo era um sacrifício para o Ser Supremo para quem ele atendia. Essa revelação levou todos ali aos prantos, e com a aparição do Homem-Aranha, o Barão Mordo usou seus poderes para transformar seus capangas em demônios. Mesmo com a força de vontade do Teioso, a forma daqueles dois inimigos parecia muito para o Homem-Aranha, que estava recebendo muitos ataques. Tudo parecia perdido para o grupo e para o Teioso naquele lugar hostil. Os monstros dominavam a luta. Então, inesperadamente, Doutor Estranho apareceu naquela dimensão usando a forma astral, formando uma ousada dupla com o Cabeça de Teia. Eles conseguiram reverter aquela situação. Enquanto o Teioso dava conta de dominar os dois sequestradores monstrengos, Doutor Estranho e Barão Mordo travaram um combate. No entanto, Mordo decidiu correr daquela luta, que aparentemente estava sendo dominada pelo Mestre das Artes Místicas. Mordo foi até Dormammu, a fim de pedir ajuda e assim dominar toda aquela situação, já que acreditava no grande poder de seu mestre naquele território. Ele mostrava ter uma força aparentemente maior que a de Doutor Estranho. No entanto, descontente com a não entrega da lanterna por Mordo, Dormammu decidiu castigá-lo. E após lançar seu grande poder naquela dimensão totalmente bagunçada, Dormammu expulsou o Barão Mordo para as regiões mais inferiores daquele lugar. Todos os sequestrados foram conduzidos de volta para casa, e a pedido do Homem-Aranha, Doutor Estranho retirou as lembranças daquele episódio maligno. Porém, isso também baniu as memórias do feito heróico do Homem-Aranha. No final, tudo foi esquecido pelos participantes, e naquela luta do Homem-Aranha contra os demônios, a lanterna também acabou destruída. Apesar do artefato ser destruído durante a luta, o Doutor Estranho encontrou um aliado muito corajoso após conhecer o incrível Homem-Aranha. Mesmo o achando impetuoso e petulante, sentia sua jovem vida uma tragédia recente, talvez até maior do que a do próprio Doutor Estranho. Seja qual for a verdade, Homem-Aranha sempre teve um espírito valente, combinando com seus poderes surpreendentes. Obviamente, ele aceitou a grande responsabilidade que o grande poder exigia. E esse foi o resumo de hoje, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like que vai ajudar muito o canal. E se você ainda não for inscrito aqui, inscreva-se aí, tá legal? É só clicar nessa bolota aqui, beleza? Então, eu te agradeço e te vejo na próxima.